Acharam aí? Salmo 25, versículo 12 em diante, diz assim: quem é o homem que teme o Senhor? Ele o instruirá no caminho que deve seguir. Viverá em prosperidade e os seus descendentes herdarão a terra. O Senhor confia os seus segredos aos que o temem e os leva a conhecer a sua aliança. Os meus olhos estão sempre voltados para o Senhor, pois só Ele tira os meus pés da armadilha. Amém? Vamos orar. Senhor, nós te louvamos nessa noite. Obrigado por tudo que já falaste conosco, através do louvor. Podemos ministrar o teu coração, podemos ser ministrados pelo Senhor. Ó Deus, também através desse teatro, Deus. Obrigado mesmo, porque o Senhor é o nosso Deus, nosso Senhor. E o Senhor continua falando conosco. Embora às vezes, Senhor, falhamos, mas o Senhor, com a tua graça, a tua misericórdia, continua, Senhor, ó Deus, sendo fiel para conosco. Muito obrigado, Senhor. Que o Senhor fale conosco, com cada um de nós, com cada pai que está aqui, ó Deus, que possa ministrar nosso coração poderosamente, porque temos uma responsabilidade muito grande, Senhor, diante de Ti, ó Deus, mas também com relação aos nossos descendentes, aos nossos filhos. Eles precisam, Senhor, ó Deus, serem ensinados por nós, ó Deus, para que eles possam ser bênçãos, Senhor, às gerações futuras, e serem prósperos e abençoados em tudo. Nós oramos nessa noite e pedimos a Tua bênção, Senhor, continue falando conosco, em nome de Jesus. Amém. Amém. Esse versículo 14 é um versículo que veio no meu coração, e eu tinha decorado ele antes, né, na revista atualizada. Eu não sei se tem aí, Jefferson, o versículo, esse versículo na atualizada. A NVI fala segredo, né? Então, isso, essa palavra aí, a intimidade do Senhor é para quem? Os temem, aos quais Ele dará a conhecer a sua aliança. É a mesma coisa, só que essa palavra intimidade foi a palavra que Deus colocou no meu coração. E essa intimidade com o Senhor é que nos traz bênção, a nossa vida e a nossa família. Amém? Quando a gente fala sobre intimidade, fala sobre uma relação muito próxima, né? Uma relação muito íntima, muito próxima, uma amizade íntima de duas pessoas, que elas são tão íntimas que elas sabem, né, quando uma não está bem, né, não precisa nem falar nada, você só olhar na pessoa, você já vê que ela está ou com problema, ou que ela está feliz, ou que ela quer alguma coisa, não é assim? Nós que somos casados há alguns anos aí, nós temos 33 anos de casados, eu e minha esposa vamos fazer agora em novembro. Então, às vezes ela só olhar para mim assim, eu já sei, né? E o Igor está entrando nessa também, né, Igor? Sei quando a Fran olha para ele assim, o negócio, né? Não está bom para o meu lado. Ou está bom, ou coisa assim, né, Adriana? Então, cada casal aqui tem a sua experiência. E quanto mais tempo nós passamos, né? Nós vamos chegar ainda igual o nosso irmão Chiquita, irmã Alda, né? Que já tem mais de 40 para cima de gente, já está chegando 50, né? Anos de casados. Então, se conhece muito, porque passaram bastante tempo juntos, moram na mesma casa, comem na mesma mesa, né? E fazem, né, as refeições juntos, e andam juntos, e viajam juntos, e trabalham, alguns até trabalham juntos, e assim por diante. Então, quanto mais tempo nós passamos um com o outro, mais intimidade nós teremos, amém? Mais intimidade nós temos um com o outro. E, então, quando se fala a intimidade do Senhor, se nós queremos ter uma intimidade com Ele, precisamos andar junto com Ele, amém? Para sermos íntimos. E o Senhor quer que nós sejamos íntimos dEle. Deus não é um Deus que está lá distante no céu, né, que não liga para nós, que criou a criação, jogou na mão do homem, cuida aí, e ele partiu e disse aí, se vira. Não.
O próprio Deus, Ele fez e criou todas as coisas, mas Ele mesmo, você vê lá no Jardim do Éden, que toda a virada da tarde, o prazer do Senhor tem intimidade com a sua criação, com o seu semelhante, porque nós somos a imagem e semelhança de Deus. Ele nos criou para termos intimidade com Ele. Essa intimidade precisa ser cada vez maior, e para isso nós precisamos ter esse relacionamento com Ele. E é isso que Deus quer com relação a nós, amém? Dois exemplos na Bíblia. Primeiro aqui nós já lemos Davi, porque esse salmo é de Davi. Era um homem segundo o coração de Deus, então era um homem que tinha muita intimidade com Deus, embora ele tenha falhado na sua caminhada com o Senhor, mas ele voltou, teve um relacionamento, restaurado com o Senhor, e mas eu quero falar também de outros dois. Primeiro é Abraão. No versículo 23, vai dizer que Abraão foi chamado amigo de Deus, amém? Abraão foi chamado amigo de Deus. Ele é chamado também o pai da fé, porque através dele vem uma nova nação que Deus criou, que Deus chamou para ser. Nós vimos isso nossa reunião nesses 2 dias. Então, Deus chamou Abraão, e Abraão, embora vivendo num mundo bem mais, podemos dizer, avançado, no mundo dos caldeus, ele vivia na sua vida, e ele então foi chamado por Deus, e ele ouviu a voz de Deus. Ouviu a voz de Deus e creu em Deus, e passou a ter um relacionamento íntimo com Deus, porque ele precisava de Deus todo dia para saber onde é que ele ia chegar. Sai da sua família, sai da sua terra, do meio da sua parentela, e vai para cá, vai para o lugar onde te mostrarei. E Abraão partiu, a Bíblia diz. E aí então começou um relacionamento de Abraão com Deus. E a gente vê que Abraão foi tão íntimo com Deus, com ele, que quando ele intercedeu por Ló, por exemplo, quando estava em Sodoma e Gomorra, assim, Senhor, se eu estou um pouco pesado, se tiver 50 justos, não destrói Sodoma e Gomorra. Aí Deus falou, se tiver 50 justos, aí ficou pensando, acho que não vai ter 50, ele foi diminuindo, Senhor, não achar importuno, mas eu não quero incomodar o Senhor, mas se tiver lá uns 10, chegou até 10, se tiver 10, então você não destrói. Deus falou, se tiver 10 justos, eu não destruí aquela cidade. Mas não tinha, infelizmente não tinha. Mas você vê a amizade que Abraão tinha tanto com Deus, que ele conversava com Deus, e Deus falava assim, não, tudo bem, eu vou fazer o que você está pedindo. Não, tudo bem, se não tiver, eu vou dar uma chance para você, eu vou ouvir essa oração, eu vou ouvir o seu clamor por esse povo. Então, era tão íntimo que ele tinha esse relacionamento com Deus, e Deus ouvia ele. Então, por isso que ele foi chamado amigo de Deus. Em Tiago fala sobre isso, ali no final, cumpriu-se assim as escrituras, que diz, Abraão creu em Deus, e isso lhe foi acreditado como amigo de Deus, amém? Querem ser chamados amigos de Deus, amém? Aleluias, é isso que Deus quer para nós. Jesus não veio trazer uma nova religião. Às vezes a pessoa fala assim, agora eu não sou mais daquela religião lá, eu sou dessa religião aqui. Não, Deus não te chamou para ser um religioso, para você cumprir regras, para fazer isso, aquilo, para receber alguma bênção de Deus. Não, Ele nos chama para nós termos um relacionamento com Ele. Outra pessoa também, como Abraão, crer em Deus e ser íntimo dEle. Outra pessoa é Moisés. Moisés, em Êxodo 33, versículo 11, Moisés, é um homem que falava com o Senhor face a face. Interessante isso. E esse homem teve tanta comunhão com Deus, que conversava face a face, que estava sempre na presença de Deus. E cada vez que Moisés ia ao encontro de Deus,
até ele fez uma tenda, que chamava tenda do encontro, né, no versículo 7, 33, mas eu quero ler o versículo 11, diz assim: o Senhor falava como quem fala com o seu amigo. Depois Moisés voltava ao acampamento, mas Josué, filho de Nun, que lhe servia como auxiliar, não se afastava da tenda também. Tinha já um discípulo, né, querendo ser igual a Moisés, ou tendo um relacionamento que Moisés tinha com o Senhor, que depois foi Josué. E é interessante, se nós lemos esse texto aí, do versículo 7 em diante, você vai ver que ele tinha um íntimo relacionamento com Deus, Moisés. Às vezes a pessoa fala assim: eu tenho que orar. Não, eu tenho que orar. Se agora eu sou crente, eu tenho que orar. Agora eu sou crente, eu tenho que ler a Bíblia. Deus não quer nada forçado. É a mesma coisa você falar assim: agora eu casei, eu tenho que dormir com a minha mulher, eu tenho que ficar com ela. Isso não é relacionamento, isso aí é uma obrigação. Deus não nos chama para ter um relacionamento obrigado, porque infelizmente nós não conhecemos a Deus tão intimamente que nós pensamos que Deus quer que a gente esteja obrigado a fazer aquela coisa, porque se nós não fizermos aquilo, nós vamos para o inferno, porque se nós não fizermos aquilo, nós não vamos receber a bênção de Deus. E aí a gente fica assim, com aquele medo, Deus, né? Aquele pai assim que fica cuidando de você, mandando em você e castigando você. Esse não é o Deus que a Bíblia se revela para nós. Quando nós conhecemos a Deus mais intimamente, você vai ver que Deus não é assim. Claro que Deus, Ele nos disciplina, Deus, Ele nos corrige, porque Ele é um Pai amoroso. E a Bíblia diz que Deus ama, né, seus filhos e os disciplina, para que eles possam participar da sua santidade, para que eles possam estar mais perto dEle. E às vezes Ele permite que algumas coisas aconteçam na nossa vida, para a gente abrir os olhos e falar assim: opa, eu estou indo no caminho errado, né? Eu tenho que voltar para Deus, porque é Ele que dá, é dEle que eu dependo, é Ele que tem tudo de bênção para a minha vida. Então, nós não estamos falando de um homem 100% correto. Moisés falhou algumas vezes, mas ele também se arrependeu. Davi também falhou algumas vezes, mas também se arrependeu. E não deixou de Deus. Ele não deixou de ser chamado amigo de Deus. Abraão também errou. Você vive debaixo de medo, debaixo de opressão. Imagina que você está no lado de uma pessoa que você está ali por causa de medo, ou você está ali às vezes só para receber a bênção. Imagina um filho que só chega para você e vai pedindo, e aí não quer ter um relacionamento com você. Deus não quer isso com a gente. Deus quer que nós temos um relacionamento de amigos, né? Então, Deus é o nosso Pai, mas é um Pai amigo, amém? Não é aquele Pai que quer nos punir, que quer, né, aquele, né, que foi falado aqui também, um pai que é muito severo. Ele é um pai bondoso, ele é um pai amoroso, mas também ele disciplina, como eu já disse, tem os dois lados, porque ele é um pai que gosta que os seus filhos, né, tenham um relacionamento com ele, e esse relacionamento de amigo, de amizade. E Deus quer que eu e você tenhamos esse relacionamento de amizade. Como é que a gente sabe disso? Trazendo para nós. Em João capítulo 15, nós vamos ver o que Jesus fala para nós. João capítulo 15, vai falar assim, no versículo 13 em diante: ninguém tem maior amor do que aquele que dá a sua vida pelos seus amigos. Vocês serão meus amigos se fizerem o que eu lhes ordeno. Já não os chamo servos, porque o servo não sabe o que o seu senhor faz. E, em vez disso, eu tenho chamado, como? Ouvido meu Pai, eu lhes tornei conhecido. Amém?
esse texto aqui é tremendo para nós. O que Jesus está fazendo aqui com a gente? Jesus está dizendo que agora nós não somos mais inimigos de Deus, por causa daquilo que Jesus estava para fazer na cruz, porque aquilo ele não tinha feito, ele ia fazer um pouquinho adiante. Ele ia fazer o quê? Ele ia nos proporcionar um relacionamento sem barreiras, um relacionamento de intimidade. Porque nós, irmãos, pecadores, homens e mulheres, nós não podemos chegar até a presença de Deus. Chegar até diante de Deus. Moisés teve que sacrificar animais para chegar na presença de Deus. Foi o que ele fez no tabernáculo, né? Que ele foi direcionado por Deus a construir. Alguém teria que pagar o preço da redenção, o sangue derramado para chegar até lá. E é interessante, depois nós voltamos aí, mas quando fala que Jesus deu a sua vida pelos seus amigos, para essa intimidade ser realmente uma intimidade de amizade, não uma intimidade de servo, de senhor, somente de senhor e servo, mas de amigos, ele fez isso dando a sua vida, porque ele diz assim, o maior amigo que nós temos é aquele que dá a vida por nós, amém? E Deus nos mostra que ele foi o nosso maior amigo. Imagina, você daria a vida do seu filho por um pecador? Duvida do amor de Deus? Ele prova o seu amor por nós quando ele dá o seu filho por mim e por você. E eu quero então em Efésios, no capítulo 2 de Efésios, para nós entendermos o que é dar a vida, ou por que foi necessário dar a vida. Efésios capítulo 2, versículo 13, vai dizer assim, 2:13. Mas agora, em Cristo Jesus, vocês que antes estavam, onde? Longe. Foram aproximados. Por causa do quê? Por meio do sangue de Jesus, de Cristo. Pois ele, Jesus, é a nossa paz, o qual de ambos fez um, e destruiu a barreira, o muro de inimizade, anulando em seu corpo a lei dos mandamentos expressa em ordenanças. O objetivo dele era criar em si mesmo, dos dois, um novo homem, fazendo a paz, e reconciliar com Deus os dois em um corpo, por meio da cruz. Foi onde Jesus deu a vida por nós. O amigo que deu a vida por nós foi na cruz, por meio da cruz, pela qual, quando ele morreu na cruz, ele destruiu a inimizade. Amém? Eu e você éramos inimigos de Deus, por causa dos nossos pecados, por causa das nossas transgressões. Nós éramos filhos da ira, não filhos de Deus. Nós estávamos destinados a ir para o inferno. Mas Jesus veio até nós para quebrar essa barreira, para quebrar essa inimizade. Eu e você não podíamos nunca ir ao céu, se não fosse o sacrifício de Jesus na cruz por nós. Se não fosse essa barreira que nos separava, esse muro que nos separava, tivesse sido quebrado por Ele. Então, quando Jesus morre na cruz, ele está consumado, está pago, aquilo que precisava ser pago, para que nós e Deus pudéssemos ter um relacionamento, foi pago, eu paguei, para que esse relacionamento pudesse voltar, ser reconciliado novamente. Amém? É isso que está dizendo aqui, reconciliando com Deus, através do seu sacrifício. Então, Deus quer que nós tenhamos um relacionamento íntimo com Ele. Deus quer que nós sejamos amigos de Deus, amigos a tal ponto de conversar com Deus, ouvir Deus falar e estar sensível à sua voz. Não é uma religião, é um relacionamento profundo. E esse relacionamento profundo, como disse Davi, essa intimidade são para aqueles que o temem, aqueles que reverenciam, aqueles que reconhecem quem é Deus, aqueles que reconhecem o quanto Ele nos ama,
que Ele é o nosso Criador, que aquilo que Ele nos ordena, que aquilo que Ele nos manda é para o nosso bem. Deus nunca nos dá ordem para nos entristecer. Jesus disse que Ele veio para que a nossa alegria seja completa, para que a nossa alegria seja abundante. Eu vim para dar vida e vida em abundância. Jesus veio para nos dar tudo aquilo que nós almejamos na nossa alma. Infelizmente, a religião tem deturpado isso. As religiões, os homens, né, o inimigo tem deturpado tudo. Ele quer colocar um Deus como um Deus que não é bom, um Deus que é carrasco, um Deus que abandonou. E quando nós estamos nas situações, às vezes passando situações difíceis, você vai dizer assim, onde é que está Deus? Deus não existe, Deus me abandonou, porque se Ele estivesse aqui, Ele fazia alguma coisa. E é isso que o diabo fala na nossa mente muitas vezes. Mas quando nós olhamos na Bíblia, quando nós olhamos, Deus sempre esteve presente. Deus sempre está conosco, Ele é o nosso amigo. Você pode virar as costas para Ele, mas Ele nunca vai virar as costas para você. Amém? Você pode escolher viver o seu caminho. Você pode escolher a sua vontade. Ele deixa você escolher. Esse é um pai que nos ama. Relacionamento com Ele. Ele quer que esse relacionamento seja um relacionamento duplo, de duas mãos. Eu tenho que ir até Ele, Ele vem até mim, mas eu não preciso ser obrigado a ir até Ele. Eu vou até Ele por amor, por reconhecimento, por temor, por respeito, por amor e ser tocado pelo amor dEle. É isso que Deus quer para mim e para você. Esse relacionamento tem que ser tão profundo que você não precisa ninguém falar para você o que é certo e o que é errado, porque Deus mesmo fala com você através do seu Espírito Santo. E você sabe quando está errado, porque alguma coisa começa a acender no seu coração. Porque quando nós nos afastamos do relacionamento com Deus, você que já aceitou Jesus, você tem esse relacionamento com Ele, você sabe quando as coisas estão erradas, quando você faz coisa errada. A culpa vem, a falta de paz, porque diz aqui, pois Ele é a nossa paz. O mundo está buscando paz, mas não vai conseguir sem Deus. Não vai conseguir sem Jesus, porque Jesus é a nossa paz. Ele é aquele que traz paz no nosso coração. Paz para a gente viver, andar de cabeça erguida, paz para ter relacionamento com as pessoas, paz para viver, paz para dormir. O mundo precisa de paz, irmãos. O homem precisa de paz. Eu conheço algumas pessoas que vivem perturbadas, porque estão longe de Deus. E fazer a sua própria vontade não traz paz para ninguém. Né? Viver esse mundo que está aí fora não traz paz para ninguém, mas somente um relacionamento íntimo com Deus. Então, Deus quer que nós nos aproximamos dEle como amigo. Amém? Ele quebrou a barreira para que eu pudesse chegar na presença dEle. Ele pudesse vir até mim, sem que eu pudesse ser totalmente exterminado. E um dia Ele disse que vai voltar para nos buscar, para estar junto com Ele. Porque onde Ele está, Ele quer que a gente esteja também. Amém? Isso está em João capítulo 14. Um dia Ele vai voltar para buscar eu e você, para que essa amizade seja perpétua, que essa amizade seja para a eternidade, amém? Que essa amizade seja para sempre, porque Ele fez isso, Ele abriu o caminho, vou dizer, eu sou o caminho, e sem Jesus nós não conseguimos chegar perto de Deus. Então, não é uma religião, é uma pessoa que nos ama e que quer que nós nos rendemos a esse amor, amém? Esse Deus tão poderoso. Continuando com esse mesmo pensamento, eu quero ir a Deuteronômio agora, no capítulo 6 de Deuteronômio, versículo 5. Deuteronômio 6, 5. Diz assim a palavra do Senhor: ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todas as suas forças. E que essas palavras que hoje lhe ordeno esteja onde? No seu
Coração. Quando fala de coração, não está falando desse coração que bate aqui, o meu tem 2 molas, né? Para ficar ligadão, funcionando. Mas o coração está falando do centro da vontade, do centro da nossa vida. Nós precisamos amar a Deus como se Ele fosse aquilo mais importante, a pessoa mais importante na nossa vida. Jesus disse isso, né? Se você quiser ser meu discípulo, me ame de todo o coração. Mais do que a sua própria vida, mais do que seu pai, sua mãe, sua esposa, seus filhos. Ame a mim acima de tudo. Amar de coração, de todo o coração, é ter Deus como nosso maior pessoa mais importante na nossa vida. Quando nós damos a prioridade, nós não fizemos nada sem que Ele queira. Nós não fizemos nada sem que Ele aprove. Nós não fizemos nada para desagradar o coração dEle, porque nós amamos. Quando a gente ama uma pessoa, você ama aquela pessoa e você procura fazer o melhor para ela. Procura ter ela, né, ao seu lado, acima de outras coisas, por exemplo, e assim por diante. E é interessante, o versículo 12 vai falar assim: temam o Senhor, o seu Deus, e só a Ele preste culto, e jurem somente pelo seu nome. Isso Jesus falou, lá na tentação. Temam o Senhor, o seu Deus, e só a Ele preste culto, Jesus falou. Só o Senhor, Deus, prestar culto. Quando Ele foi tentado, se lembra? O diabo falou: se dobrar seu joelho, eu te darei tudo isso aqui, você quer? Jesus falou: não, eu amo o meu Pai. Nada que você possa me dar, me oferecer, é maior do que esse amor. Eu não vou trocar esse amor por nada nesse mundo. Isso é temer o Senhor de todo o coração. E eu pensando nisso, agora entrando para os pais, então, como é que nós vamos ter filhos que obedeçam ao Senhor? Porque se você continuar lendo aqui, Deuteronômio capítulo 6, você vai ver o versículo 7 que vai dizer assim: ensine-as as palavras do Senhor, com persistência aos seus filhos. Ensine essas palavras com persistência aos seus filhos. Converse sobre elas quando você estiver sentado em casa, quando você estiver andando pelo caminho, quando se deitar e quando se levantar. Amarre-as como um sinal nos braços e prendas na testa. Escreva nos umbrais, nos batentes das portas da sua casa e de seus portões. Aí nós ficamos pensando agora, nós temos uma responsabilidade. E aí é onde que entra o teatro e tudo mais que Deus está falando conosco. Nós vamos ensinar aquilo que está no nosso coração. Amém? Porque antes de nós ensinarmos os nossos filhos, Deus falou: antes de você ensinar os seus filhos, você precisa ter elas aqui. Amém? Porque Jesus nos diz também, em Mateus capítulo 6, versículo 21, Mateus capítulo 6, se puder colocar aí, deixa eu ver se dá. Mateus 6, 21 diz assim: aonde estiver o seu tesouro, aí estará o seu coração. Agora o versículo 24. Ninguém pode servir a 2 senhores, pois odiará a um e amará o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro. O que Jesus está falando aí? Jesus está falando: onde estiver o seu tesouro, aí vai estar o seu coração. Se Deus é a pessoa mais preciosa para você, onde é que vai estar? Nele. E não no dinheiro, em outros deuses, ou em você mesmo, na sua vontade. Está falando de deuses. Você pode ter você mesmo. Hoje, o mundo vive assim, né? Eu só faço o que eu quero. Se eu sentir, eu faço. Eu quero ser isso, ser aquilo, eu vou ser.
Isso é a idolatria do próprio ego. Você faz a sua própria vontade. O eu no trono. O que Jesus está dizendo aqui, se seu eu estiver no trono, no seu coração, você vai fazer o que Ele quer. Mas se o Senhor estiver no trono do seu coração, se o Senhor for o seu tesouro, aí você vai fazer o que o Senhor quer. É isso. Simplesmente assim. E para nós, nessa noite, não adianta nós, como pais, falarmos aos nossos filhos, vamos à igreja, leia a Bíblia, ore, não faça isso, não faça aquilo, porque o Senhor, o Senhor, Deus fala na Bíblia que tem que fazer assim, assado. Mas se eu, como pai, não tiver essas palavras no meu coração, se eu não amar a Deus de todo o coração, se eu não temer a Ele de todo o coração, se eu não tiver intimidade com Deus, tudo aquilo que eu falo, meu filho não vai ouvir. Porque nós vimos aqui que os filhos são a imagem do pai. É ou não é? Os filhos são a imagem do pai. Foi bem falado aqui. Imito tudo, não é assim? Você já não viu aí pai que fuma, fala que não quer que o filho fuma? Não fuma não, meu filho, não fuma não. O que o filho vai fazer depois? Vai fumar, vai beber. Não trata a moça assim, a mulher assim. Ele vai copiar como o pai trata a mãe. E assim por diante. Como o pai trata com os negócios, como o pai trata os outros na rua, se o pai é educado ou não. Nós somos espelho para os nossos filhos. E agora está na nossa mão a responsabilidade de gerar filhos segundo a imagem de Deus. De gerar filhos que honram o Senhor e que o coloquem como um tesouro na sua vida. Mas isso não pode ser da boca para fora. Porque nós vamos gerar frutos segundo a nossa imagem, segundo a nossa semelhança. Se não é Jesus, às vezes, na vida do filho, ele encontrar Jesus e quebrar aquela maldição, porque às vezes é de cadeia, Você nunca viu assim, o pai morreu alcoólatra, o filho foi alcoólatra, o outro foi alcoólatra, aquilo passa de geração em geração, isso não é maldição. Eles só estão copiando, eles estão reproduzindo frutos que eles viram, frutos que foram gerados através de seus pais. Pessoas que estão na idolatria, eu fui na idolatria há tantos anos. Claro, seus pais educaram você nisso. O Deus deles era aquele, então você vai copiar os deuses que eles têm. É por isso que é tão importante na nossa vida, como pais, gerarmos filhos à imagem do Senhor. Mas para que isso seja feito, não é porque você tem vontade, é mais ou menos assim, aí eu não tive condições na minha vida, de ter um bom estudo, então vou dar tudo para meus filhos para ter isso. Não, está errado, está certo. A gente sempre vai botar melhor, porque o pai que ama o filho sempre vai dar o melhor para os seus filhos. Mas na nossa vida espiritual não funciona assim. Não funciona assim. Eu não sou um pai muito bom, mas eu quero que meu filho seja. Eu não andei muito bem na vida, eu andei por esses caminhos, eu quero que meu filho seja. Mas na vida espiritual, ele vai produzir, reproduzir você. É isso que Deus está dizendo aqui. Se a palavra do Senhor estiver no meu coração, e se eu amar Ele com todo o meu coração, com toda a minha alma, com toda a minha força, e que se a palavra de Deus estiver no meu coração, então que eu vou gerar, eu vou ensinar meus filhos. Quando estiver andando, quando estiver deitado. Está falando de exemplo. Ele vai orar quando estiver deitado. Se eu oro para dormir, se eu tenho um relacionamento com Deus, se eu dobro meu joelho. Você não precisa mandar seu filho orar, ele vai olhar você orando. Você não precisa mandar seu filho ler a Bíblia, ele vai ler, vai ver você. Você não precisa mandar muitas coisas fazer, porque ele vai imitar você. Você está vendo Pietro, imitação, cópia, fiel minha. Eu nunca mandei ele ser pregador da palavra, nem cantar aqui na frente, ele quis ser. Eu queria que ele fosse mais cedo, mas ele copiou. E a Pâmela também. Copiou a mãe dela, mas eu também. Amém? E eu falo isso porque essa palavra que o pastor me deu hoje de manhã, que eu estava falando para vocês, que eu recebi a mensagem, eu falei isso, seus filhos são uma bênção. Ele falou assim, parabéns pelo trabalho que você está fazendo. Eu falei, eu só faço uma coisa, amo o Senhor. Temo o Senhor. Eu não sou um pai perfeito, eles me conhecem. Às vezes eu fico bem irritado, assim, brabo,
né? Aquelas coisas assim, como todo homem normal fica, né? Fica brabo, aí fica até mais do que precisa, né? Eles sabem. Às vezes eu, né, xingo as pessoas no trânsito. Eu sou homem, eu fico nervoso também. Só que não pode passar disso, né? Até tem um limite. Mesmo assim, ele sabe, não faz isso, viu? Aí vai fazer igualzinho, porque a Pâmela já está fazendo. Eu falei, opa, mas isso não é para copiar isso não. Xingar os outros, né, quando faz a coisa errada na frente. Porque quando você sabe dirigir, os que não sabem dirigir, você quer ensinar eles, né, falando do carro, mas nem ouve. Você está falando lá. São coisas que eles vão copiar de nós. Se nós somos pessoas que temem a Deus, homens e mulheres que temem a Deus, nossos filhos vão ser iguaizinhos. E é isso que Deus quer. E quando nós olhamos para aquela geração de Israel, aquele povo que saiu da terra prometida, e Deus sempre falou assim, no futuro, quer ver no versículo 20? Olha aqui, veja. Capítulo 6, versículo 20 de Deuteronômio. No futuro, quando seus filhos lhe perguntarem o que significa esses preceitos, decretos e ordenanças que o Senhor, o nosso Deus, lhe ordenou a vocês, vocês vão responder para ele, fomos escravos do faraó no Egito, mas o Senhor nos tirou de lá com mão poderosa. O Senhor realizou diante dos nossos olhos sinais e maravilhas grandiosas e terríveis contra o Egito e contra o faraó e toda a sua família, mas ele nos tirou do Egito para nos trazer para cá e nos dar a terra que sob juramento prometeu aos nossos antepassados. Os filhos vão perguntar, através do nosso exemplo, no futuro, quando eles veem que vocês estão fazendo essas coisas, o que os seus filhos vão perguntar? Vão perguntar para vocês e vocês respondem. Por que, pai, que você ora? Por que, pai, que tem que ir na igreja? Por que tem que ir na escola bíblica? Por que, meu pai, que eu tenho que eu não posso fazer isso? A Pâmela perguntar para mim, por que eu não posso sair com as minhas amiguinhas? Todo mundo sai, pai. Por que eu não posso dormir na casa das outras meninas? Por que eu não posso fazer isso? E aí, o que eu ia falar para ela? Porque o Senhor, o nosso Deus, nos tirou do Egito. Ou seja, eu vivi essa vida lá no passado. Eu estive no Egito. Eu estive no mundo. O que o mundo fez com a minha vida quase me estraçalhou. Quase destruiu a minha vida. Quase morri. Se não fosse a graça, a misericórdia de Deus, que olhasse com amor por mim, eu estaria morto hoje, não estaria mais vivo. Deus teve misericórdia de mim, me salvou do Egito, me salvou de Faraó. O Egito significa o mundo e Faraó significa Satanás. Deus me tirou das garras de Satanás. E quando Jesus Cristo morreu na cruz por mim, eu criei nele. E ele me resgatou com mão poderosa. E o que eu tenho na minha vida hoje, quando você vê tudo aquilo, todas as bênçãos que eu falo para meus filhos, toda a bênção que nós temos hoje, nós podemos fazer tantas coisas, que Deus, como nós cantamos aqui, Deus nos mima, né? O Pai, o Abba, que mima, ou seja, dá coisa que vai, porque simplesmente por me dar salvação, já é muita coisa. A dar a vida eterna, me dá o céu, uma morada celestial, já é muita coisa. Essa pátria aqui, como diz aqui, nessa terra que Ele nos prometeu, já é muita coisa. E o que eu tenho aqui, o que eu tenho a mais, são os mimos do Senhor. Ter uma família abençoada, ter um lugar onde morar, ter uma casa, ter família, ter dinheiro para comer todo dia, ter um carro, a gente pode passear, a gente pode sair, Deus nos sustenta. Tudo isso é graça do Senhor. Então, quando os nossos filhos perguntam, por que nós temos tudo isso? Você nunca pode deixar de dizer assim, é a graça de Deus sobre nós. É o nosso Deus que tirou lá do lamaçal do pecado e nos colocou num lugar de honra, de posição. E nós honramos a vida dele nós honramos nosso Deus por causa disso. Porque nós amamos o Senhor de todo o coração. Não é nada forçado. Não é nada imposto. Porque a pior coisa na nossa vida é você estar aqui nessa noite forçado. Eu venho porque tenho que vir na igreja. Jesus fala assim, faz isso não. Até uma oferta
Se você dá uma oferta por obrigação, isso Deus não agrada. Deus se oferta, Deus ama aquele que dá com alegria, que reconhece Ele como Senhor, que reconhece Ele como o único Deus, que sabe que depende dEle para tudo. Se não é Ele dar o ar para nós respirarmos, nós não estaríamos aqui. Se Ele não é Ele que levanta o sol todo dia, sustenta todas as coisas todo dia, nós não estaríamos aqui. Se não é a graça dEle sobre nossas vidas, nós não sentiríamos nada. Então, esse relacionamento não pode ser um relacionamento de obrigação. Seu filho não pode te obedecer simplesmente porque você manda nele. Ele tem que obedecer de coração, porque ele pode até obedecer você na sua frente. Mas quando ele vira as costas, aí pergunta lá fora quem é o seu filho. Aí você vai ver se ele obedece ou não, de coração. Claro que vamos fazer coisas erradas, como nós fizemos também. Mas a gente vai crescer. E vai olhar por exemplo. E vai crescer igual. Então, essa é a mensagem que eu quero deixar para você nessa noite. Que você pense bem, onde está o seu coração? Não brinque com Deus. Ele pagou um alto preço para que eu e você tivéssemos um relacionamento profundo com Ele. Não é nada de brincadeira, não é nada de... nós não podemos desprezar isso. Porque se desprezarmos isso, nós teremos que prestar conta da nossa vida para o Senhor. Eu não sei você, mas eu tenho temor no meu coração em fazer a coisa errada, em desagradar meu Pai, que me amou tanto, que deu seu Filho. E para nós é a maior bênção que nós temos, ter Jesus como nosso amigo. Eu tenho um amigo que me ama. A gente canta quando é pequeno na escola bíblica, né? Eu tenho um amigo que me ama, mas a gente não entende não. Que amigão é esse? Um amigo que torce por mim, que intercede por mim, que dá força para mim. Um amigo que está lá, né? Sempre com a mão estendida quando eu caio. Um amigo que não me abandona. É isso que diz, né? Nunca te abandonarei, nunca te deixarei. Um amigo que, quando mais nós precisamos, nas horas mais difíceis da nossa vida, Ele vai estar lá. Imagina que Ele está conosco todos os dias, até a consumação do céu. Que amigo é esse? Um amigo que me guia, que me mostra o caminho, que me, como diz o salmista, né, o Davi, Salmo 25, ele diz que Ele me livra das armadilhas, dos tropeços, daquilo que o inimigo tenta destruir a minha vida. Ele me livra disso. Esse é meu maior amigo. Né, um dia nós estávamos num devocional, num grupo, e perguntamos, aí eu tinha chegado no seminário, aí estava eu e a Silvana, não tinha os filhos ainda, aí me perguntaram assim, qual é o seu melhor amigo? Aí eu falei assim, meu melhor amigo, aí eu falei, é Jesus. Ele me sabe por dentro e por fora. Aí a Silvana falou assim, mas eu sou sua amiga, você é a segunda, ele é meu melhor. Porque embora que ela me ajude em tudo, é um meu braço direito, mas sem Jesus, nem ela teria, nem vida eu teria. Então Ele tem que ser acima de tudo para nós, nosso maior amigo. Eu não sei como é que está o seu relacionamento com Jesus, com Deus, com o Pai. Se não é essa intimidade, procura ter. Porque Jesus diz que a intimidade do Senhor é para aqueles que o temem, para aqueles que confiam nele. E aí, quando você é amigo de Deus, Ele vai te revelar os seus segredos. Tem tanta coisa que Deus tem revelado para mim, e quer revelar para você também. Eu creio também que alguns de vocês, Deus já tem revelado os seus segredos. Né? Quando nós buscamos o Senhor de todo o coração, coisas grandes e ocultas que vocês não sabem, Ele vai te revelar. Quando a gente se aproxima de Deus, Ele se aproxima de nós. Agora, Ele já deu o primeiro passo em nossa direção. Na verdade, Ele está lá. Sempre. Agora, você tem que dar esse passo até Ele, porque Ele não vai te forçar a chegar até Ele. Ele vai te convidar. Ele diz assim, eu estou à porta e bato. Aquele que ouvir minha voz, abrir a porta. Eu tenho que abrir a porta.
Eu entrarei e cearei com ele, ele comigo. Nós seremos amigos, nós teremos um relacionamento, nós teremos a comunhão. Mas você precisa ouvir a voz dele e você precisa abrir a porta para ele entrar na sua vida. Eu não sei como é que está a sua vida. Se você tem paz no coração, como é que está o seu relacionamento com Deus? Não culpe os outros, não. Cada um vai prestar conta de si mesmo a Deus. Ah, minha vida é um desastre. Falei, então está dizendo que seu pai é um desastre, seu pai do céu. Seu pai abandonou você, seu pai não te ama. Não é isso que eu vejo na Bíblia. Eu vejo um pai que me amou tanto que deu seu próprio filho por mim. E se ele deu seu próprio filho, como diz em Romanos capítulo 8, quanto mais outras coisas que nós precisamos, ele vai nos dar. Agora, não quero dizer para você que você não vai ter aflição na sua vida, você não vai ter problema. Nós somos testemunhas disso. Eu tive problema, alguns. Mas esses problemas me levaram mais perto dele. Ele transformou a minha vida para que eu possa ser mais sensível a ele e mais dependente dele. Porque nesses momentos mais difíceis na minha vida, quanto mais eu precisava, né? Eu já falei aqui, ele se fez presente. E aí a graça, a força dele me deu força para resistir todas as dificuldades. Eu tenho um amigo que me ama, eu tenho um Deus que me ama. E ele quer ser meu pai, como quer ser o seu também. Mas você precisa reverenciá-lo, você precisa obedecê-lo. Não forçado, mas como um relacionamento de pessoas que se conhecem. Como Moisés falava com Deus face a face. Que lindo isso. Eu quero chegar a esse ponto, né? Eu falo com Deus, eu ouço a sua voz, mas Moisés estava bem mais na frente que eu. Quem sabe um dia eu chego lá. Alguns referenciais na Bíblia de homens de Deus que tinham comunhão com ele, como Abraão, como o próprio Davi e assim por diante. Amém?